O medo pode paralisar e até definhar uma pessoa. E é interessante que muitas pessoas têm ficado paradas no tempo e no espaço por medo de decisões, de tomar atitudes. Existe a paralisia emocional, existe a paralisia física. Geralmente chamamos de tetraplégicos ou paraplégicos, aqueles que perderam os movimentos do corpo ou nasceram sem eles. Na época de Jesus, eles eram chamados de paralíticos e eram estigmatizados. Mas diferente dos leprosos, que eram expulsos da convivência social, os paralíticos viviam em sociedade, mas ou na mendicância, ou na dependência de parentes, inutilizados, sentindo-se inúteis. Lucas, ele narra uma passagem interessante da vida de Jesus. Diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. Cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amado, Jesus aqui promove uma restauração integral e ensina os seus discípulos como fazer. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele ensina que o passo da restauração integral do ser humano começa com fé. Ele viu a fé dos amigos do paralítico e a fé do paralítico. Ele viu o esforço que essa fé os moveu a fazer. E é interessante que a característica da fé é uma fé quebrantada e é uma fé genuína. É uma fé em que mostrava a Jesus que eles não tinham ninguém mais a quem recorrer a não ser a Ele. Amados, a restauração começa quando nós chegamos àquela convicção de que não temos mais nada, não temos ninguém a quem recorrer, senão somente a Jesus. O autor de Hebreus, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Davi, na sua confissão de pecado, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Jesus, ele promove restauração integral também concedendo perdão aos seus pecados. Um perdão total e um perdão em caráter permanente. É interessante que perdão é a maior necessidade do ser humano e a maior oferta que Deus concede de redenção. E Jesus veio para cumprir a promessa que Deus fez a Jeremias: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando José sonha com o anjo diz a ele: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus também promove restauração integral, libertando o ser humano dos efeitos da culpa e do pecado, de modo completo e definitivo. Nós vivemos em um tempo em que a maioria das enfermidades tem fundo emocional e a culpa é a raiz. Jesus anuncia que o arrependimento é o caminho
para a cura, porque leva ao perdão, que é libertador. É interessante que na sua última ceia, ele disse aos seus discípulos: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, quando deu a eles o cálice para beber. Meu querido, minha querida, se o medo tem paralisado você, Jesus, com o seu amor, liberta. Como paralítico da passagem, dê o passo de ir a Jesus para receber a restauração integral que ele promove. Ponha a sua fé nele, confesse os pecados e eles serão perdoados e você será liberto dos efeitos da culpa, do medo e do pecado. Deus abençoe.